Bom, galera, muito massa tudo isso que a gente tá conversando aqui, mas deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Eu consigo financiar o terreno e a construção e qual o banco que eu posso ir atrás pra fazer esse financiamento? Sim, pode, e tem muita gente que já está fazendo esse tipo de financiamento, né? Que é construção e aquisição. O banco que financia é só a Caixa Econômica. Os outros bancos, ele financia, porém, imóveis prontos. Construção, só a Caixa, né? Que é o nome da modalidade, é construção e aquisição. Então, se você não tem o terreno, você pode comprar o terreno, o banco vai e paga. Se você já tem o terreno e ainda está pagando esse terreno, você ainda não quitou, então vê qual é o saldo devedor desse terreno, o banco vai lá, a Caixa vai lá e paga e quita o teu terreno. E se você já tiver terreno, a Caixa te empresta o recurso para você fazer a construção. Top. Facilita demais isso aí, né? Todo o processo. Então, Bastante. resumindo a história, eu quero morar no canto X, tem só o terreno lá e eu não tenho dinheiro. Eu vou no banco, o banco compra o terreno e eu construo minha casa ali. Exatamente, o banco te arruma a grana e constrói a tua casa. Top demais. Qual a vantagem que eu tenho de optar por um financiamento de construção? Tem várias vantagens, né? Uma delas é você fazer o projeto do seu jeito, de acordo com sua necessidade, fazer a casa que você sempre sonhou, que você sempre imaginou, sempre idealizou. E o bom também é porque você vai acompanhar as etapas da construção, né? Então, desde o projeto, escolha dos acabamentos, você vai acompanhar a execução, se a obra tá sendo feita direitinho, de acordo com as normas. Então, você vai participar de todo esse processo. E também uma vantagem é que sai mais barato você construir do que você comprar o imóvel pronto. Você comprar o imóvel pronto sai um pouquinho mais caro do que você está construindo. Então é melhor às vezes pegar do zero mesmo ali, pegar um financiamento para construir e tal, né? Exatamente. Aí você pega e aí o banco arruma a grana e você Top demais. bota para frente o negócio. Quanto de entrada eu tenho que ter para fazer isso aí? Tem algum limite? Eu posso nem ter entrada, qualquer coisa? Como é que funciona? O banco ele financia até 80% do valor do imóvel. Porque o imóvel ele fica como garantia, né? Chama de alienação fiduciária. Então, o imóvel fica como garantia. Então, o que é que o banco faz? Ele avalia, ele não empresta o recurso todo, porque se você, de repente, não pagar o financiamento, o banco vai tomar teu imóvel, então ele bota o valor a menor, ele te empresta até 80%. Entendi. Então, ou seja, se der aqui um exemplo, o teu imóvel, né? O imóvel, no caso, é a soma do valor do terreno mais a construção. Então, digamos que o teu terreno foi R$200 mil e a construção vai ser R$800 mil. Então, o valor do seu imóvel, R$1 milhão. Né? Então, com R$1 milhão, o banco financia 80%. Ele te arruma 80% desse valor para você construir e pagar o lote. Então, se é R$1 milhão, o banco vai te arrumar 800 mil. Aí, por exemplo, beleza, o banco vai me arrumar 800 mil. Se o teu terreno já está quitado, então você vai ter os 800 mil para investir só na construção, né? Porém, não, beleza, meu terreno ainda não está quitado, falta ainda 100 mil para eu pagar. Então ele vai fazer como? Não, beleza, está aqui 800 mil. Então desses 800 mil ele tira 100 para o terreno, já quita logo o terreno e aí fica 700 para você usar na construção. Ah, beleza, e o restante, né? Os 200 que falta para fechar o valor de R$1 milhão. Aí os 200 é recurso próprio que você entra e você paga para a construtora, né? Então você negocia esse valor com a construtora e você paga para a construtora. Entendi. O valor. Eu conseguindo esse valor, quanto é que fica a parcela, por exemplo, de um financiamento desse? A parcela desse mesmo imóvel de R$1 milhão. Então, se você for pegar o financiamento desse imóvel, vai pagando aí, em média, com a taxa de juros atual, que está em torno aí de 9,37%, já com juros efetivos, vai estar pagando aí em torno de uns R$6.600 por mês, a parcela, né? Está pagando nessa faixa, né? Entendi. Claro que vai depender muito da taxa de juros, né? A taxa de juros, ela oscila. Tem época que está um pouco mais barato, tem época que está um pouco mais caro, né? Mas hoje, que está mais ou menos essa média, claro que você consegue baixar também a taxa, se você tiver relacionamento com o banco, você consegue diminuir essa taxa, e consegue a parcela ficar menor. Então a parcela está atrelada muito ao valor da taxa de juros. Entendi. Mas hoje, na taxa de juros atual, está em torno de ficaria você financiando um imóvel de R$1 milhão, ia pagar aí mais ou menos R$6.600 por mês de parcela. Entendi. Só acompanhando aqui. O cara escolhe o terreno,
faz uma casa de R$1 milhão, paga 200 mil, paga 600 e vai morar na casa dele. Pronto, exatamente. Vai morar na casa dele, então... No terreno que ele escolheu, na casa do jeito que ele quer. Exatamente. Então, assim, ele não precisa ter R$1 milhão para estar morando na casa dos sonhos dele. Ele só precisa ter os R$200 mil, que é a entrada, e ter uma renda que Condição de consiga manter ali, né? de pagar ali os R$6 mil por mês. E o que é que acontece muito também, né? Quando você financia, e aí, geralmente é até 360 meses, ou até 420, dependendo da modalidade, dependendo do sistema de amortização, que tem a saque e tem a price, né? A price, elas são parcelas, elas começam com parcelas lineares, né? Então você paga ali mais ou menos aquele mesmo valor. Essa simulação que eu fiz de 6.600 seria na price, então você começa pagando 6.600 e mantém até o final do contrato. E aí você ia estar pagando, você estaria... E aí tem a outra modalidade que é a saque, no caso você começaria a pagar mais de 6.600 E vai baixando. e vai baixando, exatamente. Aí chega no final com ela mais baixa. Pela price é até 360 meses, pela saque até 420, né? Até 420 meses. Então, o que é que acontece? Você fica ali pagando a parcela, mas aí já sobrou um dinheirinho aqui, vai lá e amortiza, né? aí vai diminuindo a dívida, exatamente. E a diferença é muito grande do que você consegue, do que você bota e em relação ao que você consegue economizar durante todo o período, né? Por conta dos juros. Não, mas vale muito a pena. Eu tava pensando que para você pagar um aluguel de uma casa dessa, normalmente vai girar em torno de 15 a 20 mil ali, né? Exatamente. E então aí você vai economizar, conseguir comprar e financiar tudo, né? E você está pagando algo que é seu, né? E algo que é seu, né? Porque o que acontece muito também é isso. Às vezes tem umas pessoas que falam, compensa alugar, compensa construir. E aí tem alguns gurus aí financeiros que dizem, não compensa, você tem que alugar, você tem que investir. Mas é que tá, você tem 1 milhão todo ali, você vai morar numa casa de 1 milhão, mas você não precisa ter 1 milhão, você tem ali os 200 mil um sonho, né? E a renda. E é essa questão do sonho, que é algo que não é tangível, que não se coloca na conta, que é essa questão do sonho, do desejo de você ter sua casa própria, de você ter aquele sentimento, por mais que ela seja financiada, aí por 30 anos, mas você tem aquele sentimento de que é sua, que é um bem seu, que o proprietário não vai te despejar, não vai pedir a casa, que você vai ter o gosto e o prazer de fazer uma reforma, fazer uma ampliação, fazer uma benfeitoria na casa, porque ela é tua. E tem um dado interessante, né? Quando a gente vai para as palestras da Caixa, o pessoal da Caixa sempre expõe, né? Os financiamentos são pagos em média em 10 anos. Aqui no Brasil, ou seja, o cara financia em 30, mas geralmente, na média, o cara paga em 10 anos. Ou seja, ele vai dando amortização, em 10 anos a casa é dele. Ele consegue fazer um controle financeiro melhor. Ele sabe que aquele dinheiro que sobra, um 13º, um bônus, alguma coisa, ele amortiza, a dívida cai muito, como o Felipe falou. E a casa, em 10 anos ele tem a casa dele, ele se organiza e vai ter a casa dele, né? E não vai ser em 30 anos, vai ser em 10. Exatamente. Até menos, né? Se ele for até menos, né? 10 anos é a média, né? Então ele consegue pagar em 5. E a gente aconselha muito para os nossos clientes a financiar, mesmo que ele tenha o recurso todo. Então, beleza, eu tenho R$1 milhão. A gente fala, não, cara, dispõe aqui só desses 200 mil aqui, que é a entrada. Pega esses 800 mil, bota aí em algum investimento que renda mais do que a taxa de juros que você vai pagar, que aí com esse rendimento você consegue pagar a parcela e ainda sobra. Perfeito. E ainda sobra. Para eu conseguir um financiamento desse de 800 mil, R$1 milhão, quanto é que eu preciso comprovar de renda? Porque a gente sabe que não é fácil conseguir esse financiamento com o banco, né? Hoje em dia. Na verdade é fácil. É fácil? É fácil. Não. Bom saber. Fácil assim pra gente que já fez vários financiamentos nesse sistema. Nós somos os pioneiros lá em Sobral. Isso é uma objeção grande, né? Muita gente fala assim, não quero financiar porque é muita burocracia. Mas o financiamento habitacional da casa própria na Caixa não é muita burocracia. Você tem que conhecer o processo, né? Para poder não ficar naquela coisa de vai e volta. Porque o que é a burocracia ruim? Vai, volta. Vai, volta. Vai para o banco e volta porque está mal feito. Vai para o cartório, volta que está mal feito. Se você conseguir uma equipe boa, que tem experiência, que faz isso, é simples. Porque a documentação é simples. É só não errar besteira no processo. Então, o financiamento da casa na Caixa é simples. Eu tenho um tio que diz, não vou financiar porque é muita burocracia e não sei o quê. E eu falei com ele, tal, expliquei como é que era. E ele financiou. E ele
qual o arrependimento dele, né? No final das contas, ele falou assim, rapaz, eu deveria ter financiado mais dinheiro. Isso é o que a gente também aconselha muito as pessoas. Porque sempre sai mais do que o planejado, né? Normalmente, né? Ou não? E porque compensa. Porque assim, você vai fazer seu imóvel. Aí você vai fazer os móveis da casa. E no final da construção, tem essa história aí, né? Que sempre sai mais caro. Mas no final, você vai ter que fazer móveis, vai ter que comprar cortina, o cara vai querer botar um ar-condicionado. Aí você fica naquela. Eu vou fazer mais... eu vou fazer devagarzinho. Mas se o cara pega um dinheiro com a taxa de juros, ele termina dá um fechamento na vida dele, né? Ele termina aquilo tudo de uma vez. Então o arrependimento dele não ter pego mais dinheiro, que ele poderia ter pego pela avaliação da casa, foi porque agora ele está fazendo algumas coisas devagarzinho que ele poderia ter resolvido e virado a página. Entendi. E muitas vezes a questão sai mais caro, porque no processo de construção as pessoas se empolgam e é para se empolgar mesmo, porque, poxa, a casa, né, a sua casa, o seu sonho, então você se empolga, você vê algo legal, olhou ali o Pinterest, viu um negócio bacana, quero colocar, passou ali, viu uma ideia, foi na casa de algum amigo, viu lá um negócio bacana, quero fazer também, e acaba que você vai se empolgando nesse processo, né, e se você pegar o máximo que você conseguir, a gente sempre aconselha, pega o máximo que der, e se não gastou todo, beleza, você amortiza depois. Entendi. Mas para ser passado durante a obra todinha, capitalizado e conseguir, como o Davi falou, concluir a obra sem perrengue, né? Tá, mas quanto eu preciso comprovar de renda? Pronto. Um exemplo, digamos que você pegue só 500 mil reais. Não, beleza, o imóvel é 1 milhão, mas eu vou pegar só 500. Vou botar 500 de recurso próprio. Para pegar 500, você teria 500 mil, algo em torno de 15 mil reais, né? Se for 1 milhão, então algo próximo a 30 mil reais por mês de renda comprovada. Entendi. Sendo que essa renda você pode somar, então pode ser o casal, né? O casal, a soma da renda para dar esse valor. Entendi. Que top. E aí, dá para usar o FGTS para conseguir pegar esse financiamento? Dá e deve, assim, é uma das formas de você conseguir pegar aquele dinheiro que está lá no FGTS, rendendo pouco ou quase nada, né? Então, se você tem FGTS, dá para você pegar e tá utilizando como entrada, né? Então, assim, o banco tem lá, sei lá, 50 mil reais de FGTS. Então, um exemplo, desse mesmo imóvel de 1 milhão, tem lá 50 mil de FGTS. Então, beleza, o banco vai te emprestar 800, tu tem 50 de FGTS, 850. Então, a tua entrada, que tu teria que ter de capital de recurso próprio, em vez de ser 200, agora é só 150. Entendi. E, periodicamente, né? Você pode pegar o seu FGTS que vai acumulando ali durante os anos e ir amortizando a dívida também e reduzindo. Top demais. Aí, para você usar FGTS, tem que ter no mínimo 3 anos de FGTS e não ter imóvel na cidade, no seu nome, né, registrado no cartório, não ter imóvel no seu nome. Essa é um dos critérios para você estar utilizando o FGTS. E o bom também é que quem tem muito FGTS, que acontece, já chegou clientes nossos com 400 mil reais de FGTS, que aí foi a oportunidade do cara tirar, né, aquele dinheiro que estava lá parado e investir. E se você tiver muito FGTS, você pode optar, porque tem 2 sistemas de onde vem o recurso da Caixa, né? Tem o SBPE e tem o Procotista, né? O SBPE é o da poupança e o Procotista é recurso que tem do FGTS. Então, se você tiver 10% do valor que você vai financiar em FGTS, você pode optar por essa modalidade, que é a Procotista, que a taxa de juros ainda é mais baixa. Entendi. Então, assim, é muita vantagem para quem tem FGTS de pegar. Tem clientes que nem não tem a casa, mas quer pegar o dinheiro e viabiliza mais para pegar aquele recurso. Já teve cliente de pegar mesmo o recurso e depois quitar a casa e vender. Casa mais cara, porque construindo é mais barato, né? Só para poder pegar esse recurso. Beleza. Galera, vocês me convenceram a financiar. Entendi, beleza. Pegar aqui o contrato. Peraí. Quais são os próximos passos? O que vai acontecer agora, daqui para frente? Pronto. Explicar aqui o passo a passo, né? Decidiu financiar. Como é que é o passo a passo, né? Que é a questão da burocracia, né? Como é que funciona aqui pra gente, como já financiamos vários imóveis de clientes nossos, e inclusive a nossa casa, né? A casa do Davi, ele financiou, a minha eu financiei também, a gente financiou nesse mesmo sistema.
Então, como é que funciona? A primeira coisa é quando o cliente chega para a gente, né, vem com o projeto, e se ele já tem o terreno, um exemplo, a gente faz uma estimativa de custo. Não, beleza, o teu terreno aqui vale tanto, tua casa aqui vai gastar mais ou menos tanto, e a gente faz a composição do valor do imóvel, primeira coisa, beleza. Então, esse imóvel, pegando esse mesmo exemplo do imóvel de 1 milhão, deu 1 milhão, certo? Então, vamos fazer aqui uma simulação. Aí a gente faz essa simulação, a gente mesmo faz no site da Caixa, que é justamente para ver quanto precisa de renda, quanto que você precisa quanto é que fica a parcela, né? Para saber se você se encaixa dentro daquela realidade, que às vezes já aconteceu, às vezes do cliente chegar com um projeto até maior do que ele conseguia assumir, né, o custo, e ter que voltar a reduzir um pouco, se adequar à realidade. Já aconteceu isso também. Então, a gente, antes mesmo de começar o processo, a gente vê a viabilidade. Se enquadra, se dá dentro da tua realidade, beleza, deu. A gente faz essa simulação e aí manda pro... Isso é importante, né? Demais. Porque assim, acontece de a pessoa não fazer esse estudo de custos. É raro, mas acontece com frequência. É raro, mas acontece com frequência. Da pessoa pegar uma informação errada e achar que vai gastar X na casa, que não vai gastar só X. Então vem pra gente e diz, cara, vai gastar 2X. Ele diz, não, mas eu não tenho como pagar 2X, eu não tenho como pegar esse dinheiro. Então ele para o projeto por aí e refaz. Entendi. Porque senão ele vai perder um tempão e às vezes vai começar a construir e vai descobrir na metade da obra que só tem metade do dinheiro. E aí, acabou o dinheiro, faz o quê? Para tudo. E aí é financiado. Aí tem uma burocracia que eu vou explicar, que você parar num processo de financiamento de construção, tem algumas burocracias, algumas penalidades que não é legal. Entendi. Então, esse estudo inicial de fazer uma previsão mais assertiva de acordo com a realidade do cliente, com a necessidade, com o desejo dele, né? Porque o custo varia muito. A gente faz essa análise com o cliente para entender o que é que ele está querendo, qual o padrão que ele está buscando de sofisticação, né? de projeto, para poder ser mais assertivo e todo o processo de construção, né? Desde o projeto até a entrega da chave, ser bem tranquilo. Então, o primeiro passo é esse, a gente fazer a viabilidade, pega o projeto, vê o terreno, beleza. Fazemos a simulação de quanto precisa de renda, de quanto de parcela, e aí show. Então, vamos fazer a análise de crédito. Então, a gente manda essas informações para os correspondentes bancários, parceiros, eles solicitam a documentação do cliente, documentação básica, mais a comprovação de renda. E manda para poder ser feita essa análise. Passou, beleza. Às vezes acontece de ter alguma restrição. Então, já aconteceu do cliente nosso que ele deu uma restrição. Ele falou, cara, uma restrição, que foi isso? Estou com o nome sujo, mas como pode que eu pago todas as minhas contas em dia? Aí, quando foi ver, era 56 centavos de uma conta de telefone que tinha ficado, tá entendendo? Da Oi. Que ele queria pagar. Era da Oi? Era da Oi, era. Que ele queria pagar e a Oi não queria receber. Já aconteceu comigo isso aí. O cara quer pagar, mas não consegue nem pagar, né? Aí deu uma restrição, aí vai, corrige. Entendi. Até uma forma, às vezes, né, de ver se o cara tá direitinho. Às vezes acontece já aconteceu também do cliente de ter esquecido de pagar uma conta, que ele nem sabia que tava com o nome negativado, e aí vai, paga, resolve. Beleza, aprovou Vendeu o carro e não transferiu, né, filho? Vendeu o carro e não transferiu, já aconteceu também. Vocês dão todo esse suporte também? Todo. Top. Todo, total. O cliente fecha com a gente, ele tá bem assessorado, porque a gente faz todo o passo a passo. Então, ele vem com dúvidas, a gente resolve e a gente cuida de todo o processo. Lá na nossa construtora, a gente tem uma pessoa responsável só para fazer essa parte de burocracia, de documentação. A maioria dos nossos clientes, eles não têm tempo de estar resolvendo isso, né? Então, a gente faz uma procuração, o cliente assina e a nossa equipe resolve só tudo. Show de bola. Só tudo. E aí, beleza. Passou na análise de crédito, aí vamos para o próximo passo. Aí, qual é o próximo passo, né? A gente pega os projetos, né? A gente pega a documentação que a Caixa exige, que são o quê? São os projetos de arquitetura, o hidrossanitário, projeto elétrico, projeto estrutural. A gente pega esses projetos, mais o alvará de construção, que é expedido pela prefeitura, né? Manda, juntamente com a documentação do terreno, e a PCI,
né, que é uma planilha que a gente da engenharia faz, que é o orçamento com a previsão que vai ser gasto durante os meses, né, um cronograma físico e financeiro. Então, junta toda essa documentação, manda para a Caixa, né, e aí o cliente ele paga uma taxa de avaliação. Essa taxa de avaliação é para quê? Para um dos engenheiros credenciados pela Caixa ir lá no terreno para avaliar quanto vale esse terreno e para ele analisar os projetos para saber se o valor que eu estou colocando, que a gente está colocando lá do imóvel, é compatível. Porque senão, beleza, vou nessa de, bota o máximo que der, o cara vai querer botar o máximo, o limite, mas é a Caixa. Não, peraí. O imóvel é de garantia, eu vou colocar o máximo que eu acho que vale. Né? Até porque o imóvel vai ser dela, né? O imóvel vai ser dela, né? Exatamente. Aí acontece muito também, principalmente nesse nosso segmento, que é o alto padrão, realmente o alto padrão, assim, tem casas que a gente faz que é algo assim de cinema, sabe? Assim, e que é até um padrão agora lá em Sobral, que é até atípico, porque é assim, acima do que você possa imaginar dentro da realidade até então, né? E aí, às vezes, a avaliação não vê aquilo que a gente, de fato, vai gastar. E aí a gente recorre, pede de novo, explica, troca ideia com o engenheiro e consegue melhorar a questão da avaliação para o cliente poder pegar mais recursos. Entendi. Né? Top. Então, a gente manda toda essa documentação, esse engenheiro que avaliou o terreno e avaliou os projetos diz, não, beleza, tá ok, é isso mesmo. E aí parte para uma segunda etapa, que aí é a parte de contrato. E aí vai ser feito o contrato do cliente e a Caixa, né, o contrato de financiamento. Fez o contrato, assinou o contrato, manda esse contrato para o cartório, para ser registrado em cartório. Depois que volta o contrato do cartório para a Caixa Econômica, né, se o terreno não tiver quitado, a primeira coisa é o banco quita. Pagou para o dono do terreno, né, o antigo dono, no Prioridade caso. Total. Né? Já paga logo, já quita o terreno. E começa a liberar o valor de acordo com aquela tabela que a gente mandou, né, com aquele cronograma físico-financeiro que a gente mandou. E aí vai liberando de acordo com as etapas da obra. Então a gente vai fazendo, vai lá, mede, é feito o trabalho lá de engenharia, que é fazer as planilhas, que todo mês tem que fazer as planilhas. Não pode ser nem antes nem depois, tem que ser conforme aquele cronograma que a gente mandou. E aí começa a obra, vai tendo esse acompanhamento mensal da gente, que a gente também tem uma equipe que fica especializada, fica responsável só por essa parte, para que não tenha entraves, né? Que às vezes acontece de dar de ter algum problema durante a obra e ter que não receber o recurso. Por exemplo, na minha casa mesmo, né? Que foi a primeira casa que a gente financiou foi a minha, nessa modalidade. Eu até falei, não, vamos começar aqui, começamos a Sobral nessa modalidade, vamos começar logo pela minha, porque aí eu aprendo, vejo como é que é, vou errar no que é meu, né? E foi o que aconteceu. Então, assim, teve alguns momentos que teve uma situação que eu alterei o projeto. Mudou o banheiro de lugar, né? Mudei o banheiro de lugar. Isso acontece, é raro, mas acontece com frequência, né? O cliente quer mudar, levantou, viu, não, ficou legal. Enfim, mudar. Eu já sabia que tinha que alterar os projetos, que tinha que mandar de novo para a Caixa, eu estava ciente, mas acabei que corri o risco. Alterei. Aí mandei para a prefeitura os projetos novamente, para ser reanalisado, ser carimbado novamente, para mandar para a Caixa de novo. Toda a burocracia como se fosse do começo de novo. Só que aí a questão foi o time, né? Que a obra não parou, continuou. Eu não tinha, na época, o capital para continuar com recurso próprio. E aí passei 3 meses sem receber o dinheiro porque travou. 3 meses. Aí tive que arrumar dinheiro a juros bem mais alto do que o do financiamento para não parar, até resolver. Então hoje, como a gente já tem essa experiência, já está bem treinado, nossa equipe já está bem treinada, as coisas elas fluem com mais tranquilidade. Dica, não mude o banheiro de lugar, né? Dica, não mude o banheiro de lugar. Pode até mudar, mas assim, vamos mudar consciente, que tem que ter um tempo hábil para mudar, nós vamos dizer, para mudar aqui... Não é algo simples, né? Ele vai ter que ter pronto, teve um cliente nosso que quis retirar a piscina e a casa era financiada, já foi bem depois da casa do Felipe. Ele disse, eu quero tirar a piscina, porque eu não quero fazer mais piscina, eu comprei o terreno do lado, vou fazer uma piscina no lado. Eu posso tirar a piscina? A gente explicou, quando for tirar a piscina, eu vou ter que alterar os projetos, vou alterar na prefeitura, alterar na Caixa,
vai ter um delay de 3 meses. Então, esses 3 meses de obra que tem aqui 250, 300 mil reais para receber da Caixa, você vai ter que ter esses 300 mil para, enquanto a gente resolve na Caixa, você bancar a obra. Você tem o dinheiro, não, tudo bem, eu arrumo o dinheiro aqui e a gente faz. Então, assim, você faz, mas faz sabendo o que é que tem que ser feito. Não vai ser feito, vou mudar e depois não recebe dinheiro para a obra, e obra parada sai mais caro. Entendi. Mas então, assim, depois ela recebe o dinheiro da Caixa recebe. E quita o que ela pegou com alguém, por exemplo. Ou tirou da poupança. Entendi. Ela recebe, entendi. Só que a Caixa só vai pagar, porque assim, o dinheiro vai lá e viu que está alterado o projeto, ele só vai liberar depois que a conformidade da Caixa, depois que for dado conformidade na Caixa, que os projetos estão aprovados novamente. Mas o conselho da gente realmente não mude, porque pode dar zebra. Isso, ainda mais quando é uma coisa que não faz tanta questão, né? Porque assim, o Felipe depois pensou assim, rapaz, e esse banheiro aqui talvez não faz, assim, às vezes você tá na obra ali, fica naquela indecisão, toda vez que você olha, você tem vontade de mudar alguma coisa, isso é normal. Mas a gente diz, olha, pensa bem, prego batido, ponta virada e faz a casa, porque senão toda vez que você olhar, você vai querer mudar alguma coisa, uma janela de lugar, um banheiro, porque você vai vendo e vai querendo mudar. E às vezes não é uma coisa que você vai mudar porque você quer realmente, é porque você olhou de novo e quer mudar. Entendi. E aí, os próximos passos aí, continua. Pronto, aí começamos a obra, né? Como eu falei, aí tem esse processo aí, tem que ter uma planilha que a gente da engenharia manda, que é a PLS, que justamente a gente manda fotos, ou como é que está o estágio da obra, para poder a engenharia da Caixa liberar o recurso, né, mensalmente. Entendi. E aí terminou a obra, a gente solicita o ABITS, que é uma documentação. No começo tem uma alvará de construção, no final da obra tem o ABITS, né, que é a prefeitura dizendo que está tudo ok, está de acordo com os projetos que foram previamente aprovados, então ela libera essa documentação. A gente tira a CND, na certidão negativa de débito da Receita Federal, a verba na matrícula do imóvel, isso no cartório, né, dizendo que agora aquele terreno não é mais um terreno, agora é uma casa. Então a verba, isso no cartório, deixa a matrícula ok, manda de volta para a Caixa e está encerrado, e você começa a pagar as parcelas integrais, né? Começar a amortizar o valor, porque até então, durante esse período de obra, você não paga a parcela toda. Então, digamos, essa parcela de 6.600 nesse imóvel de 1 milhão, você não começa pagando assim que começa a construir. Não, você começa a pagar só os juros do valor que você vai pegando, né? Que você vai pegando ali menos, aí vai aumentando, né? Até chegar no... E aí, mas só começa a pagar, amortizar quando resolve tudo isso daí, toda a documentação, que é algo mais ou menos em torno de 2 meses depois que a casa tá pronta, né? Depois que você tira o ABITS, são 2, 3 meses depois, e aí manda para a Caixa e ela libera a última parcela, porque a última parcela ela só é liberada quando tiver essa documentação pronta. E é outro bizu também importante, que já não com a gente nunca aconteceu, mas já aconteceu com outras pessoas que não tinham muita experiência nessa questão do financiamento e acabavam botando a última parcela um percentual alto, porque o mínimo que a Caixa exige, né, da parcela é 5%. Então a gente deixa em todas as nossas tabelas 5%. Então já teve amigo meu que financiou, não foi com a gente, né? O cara botou 20% na última parcela, 20%. Chegou no final da obra, o cara não tinha o recurso, e aí? E essa última parcela só é liberada após, ele falou isso, 2 meses de burocracia que tem no final. Então você termina a casa, termina a burocracia, aí 2 meses depois, a última parcela é liberada, você recebe o dinheiro. Então, esse dinheiro você vai receber depois da obra pronta. Então, se coloca uma parcela de 20% do valor do imóvel, você só vai receber depois da obra pronta. E a Caixa exige no mínimo 5, então se é o mínimo 5, coloca 5. E falando de 1 milhão é 200 pau. 200 mil de entrada, ele vai receber no final. Então ele vai ter que ter como se ele tivesse que ter um giro de mais 200 mil. No caso não 200 mil, porque a continha não é bem assim. A continha tipo é 1 milhão, né? Então o banco financia 80%. Então 800 mil. Né? Então é 20%. De 800 mil. Isso se você tiver com o terreno quitado. Entendi. Porque se você não tiver quitado o terreno, por exemplo, beleza, 1 milhão, 80%. 800 mil, menos 100 mil do terreno, 700 mil. Aí 20% de 700 mil. Perfeito. Então seria 140 mil. Perfeito. A mais, né? Que ele tem que ter. A mais que ele teria que ter. Entendi. Porque Nossa, esses detalhes fazem toda a diferença. Total. Senão o cara, uma obra que era 6 meses, 8 meses, vira 1 ano e pouco. Por causa desses detalhes, né? Exatamente. E aí o cara sem dinheiro, que chega no final da obra, que
né? Acaba o dinheiro, acaba a Acabou paciência tudo. e a obra não acaba. Acabamento, né? Acaba o dinheiro, chega na fase de acabamento. Acaba o dinheiro, Isso mesmo. Acaba a paciência. acaba a paciência e a obra não Acaba acaba. o casamento, que a mulher, cadê a casa? Acaba o casamento, mas sabe, já aconteceu também, não com clientes nossos, né? Uhum. Mas já aconteceu com amigos que tentaram, que encararam realmente a construção sem contratar uma construtora, um profissional experiente nisso, e chegou no final separado. Por conta da dor de cabeça, do desgaste que foi. E aí eles chegaram no final da obra. Então, uma dica, né? Contrata Contrata. quem sabe fazer para Não acabar o casamento. Contrata alguém com experiência e vai usar teu tempo ali para coisas de valor. Teu trabalho, tua família, entendeu? Massa. E já foram todos os passos do financiamento? Sim, Aí todos como os é que eu passos do finalizo o financiamento. financiamento? Já foi finalizado aí? Finalizou. Mandou para Caixa esse documento, né, essa matrícula averbada. Você recebe Entendi. os últimos 5% e é só felicidade. tem Só... mais um passo, tá esquecendo. Qual? Chamar os engenheiros pro churrasco. Sim, isso é tem importante, que com ter, certeza. viu? Tem que ter. Você tem que chamar. Tem que chamar. E acontece muito também por conta desse tempo de liberar a última parcela, de o cara já tá morando lá na casa, já vai logo para dentro da casa dele, e aí tá morando 2 meses depois é que vai receber aquele dinheirinho que ficou lá, entendeu? Entendi. Aí com esse dinheirinho que ficou lá, a gente faz um Porra, churrasco. churrasco e chama a gente. Só fazer uma perguntazinha. O valor do financiamento que eu consigo buscar, eu consigo pegar a parte desse valor para comprar também televisão, ar-condicionado, cama ou não? No orçamento que a gente coloca, que a gente manda para a Caixa, não pode. Porém, é como a gente fala, né? Vamos tentar pegar o máximo que der, porque se sobrar um dinheiro, você pode estar utilizando para isso daí. No orçamento que a gente manda para a Caixa, não. Entendi. Mas se sobrou um dinheiro ali, você pode usar com o que você quiser, porque você não precisa comprovar. Entendi. Não precisa mandar para a Caixa Isso. o comprovante do cimento, da mão de obra. Não. Você só tem que mandar essa matrícula averbada dizendo que ali foi feita a casa. Então sobrou dinheiro, você pode usar o que você quiser. Diferente do nosso, por exemplo, quando você pega um financiamento comercial no BNB, por exemplo. No BNB ele exige as notas fiscais, ele vai fazer a medição financeira também. De tudo, cimento, tábua, mão de obra. Na Caixa não, na Caixa ela vai liberar o recurso e ela quer ver a casa construída e o recurso vai ser pela avaliação do engenheiro do valor da casa. Mas independente, quanto você gastou na casa, a Caixa não se importa. Entendi. Então se sobrou dinheiro, você comprou outra coisa e se faltou dinheiro, você vai completar também. Entendi. Top demais. Sensacional.